Convidar as pessoas que estão participando dessa audiência pública para que sentem, ocupem os espaços na cadeira desse auditório. Daremos início hoje à audiência pública que falará do programa de metas e do plano de obras da região da subprefeitura Santana do Curuvi, Mandaqui. Félix, Lucília. Bom, gente, boa tarde. Estamos aqui presente com a Mariana, que veio da Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão do município de São Paulo, aqui para fazer a apresentação da audiência pública. Então, está passando a palavra para ela, para que ela dê continuidade à audiência. Obrigada. Boa tarde a todos. Boa tarde, sábado chuvoso, né? Obrigada pela participação, é importante ter o pessoal aqui, apesar da chuva. Claro, não vai muito longe não, porque daqui a pouco já é o seu pedaço. Tá? Então, quer que eu vá mais pro meio, mas eu tenho que mexer no computador. Não é o pessoal não, é o cara da câmera. Eu não faço muito estilo em pé com microfone, assim, né? Não, tudo bem, eu a cadeira para me apoiar. Aqui assim. Tudo bem, vamos lá. Aqui, tá bom? Eu vou mexer aqui de um lado e para o outro. Então tá, agora ficou bom porque não tem como ver ali, né? Então é o seguinte. Começar a falar para vocês qual é a ideia da audiência de hoje. Em primeiro lugar, vai ter uma apresentação sobre a eleição do Conselho Municipal, tá? Que é a parte que quem vai falar é o Kleber, aqui da subprefeitura. Que são só alguns informes para saberem como é que está a ideia do Conselho Participativo, como é que estão as eleições que vão acontecer no dia 8 de dezembro. Depois, eu vou falar do ciclo participativo de planejamento e orçamento, que é um pouco a questão do que a Assembla vem trazendo aqui para vocês desde o início do ano, né? Então, eu vou retomar um pouquinho as vezes que a gente já esteve aqui e que a gente já caminhou até chegar no ponto de hoje. Porque não sei se todo mundo participou de todas as audiências ou não, tá? Então, vamos pegar um histórico rápido para chegar no que a gente vai fazer hoje, que são duas ações principais. Uma, eu vou dar uma devolutiva em relação ao que foi priorizado em termos das metas aqui em Santana. Tá? Depois eu explico melhor o que foi isso, priorizado, o que aconteceu, essa devolutiva. E depois a gente vai fazer uma dinâmica para discutir o plano de obras da subprefeitura, tá? Também especificamente aqui de Santana. Então, o que são esses pontos 3 e 4 vai ficar mais claro na parte 2 ali, quando eu explicar. Antes de eu entrar então nessa parte que é realmente da Secretaria de Planejamento, eu vou passar a palavra para o Kleber para ele explicar essa parte do Conselho Participativo. Bom, pessoal, como todos sabem, o Conselho Participativo, implantado agora na nossa gestão, vem justamente com a função para a gente fiscalizar, o Conselho fiscalizar e fazer a participação em cima do poder público, cobrar ser um conselho mais autônomo perante o governo, né? Bom, a eleição, o processo de inscrição das eleições já foi feito, né? Já passou o prazo das inscrições e a eleição será no próximo dia 8 de dezembro, das 8 da manhã às 17. O número total de inscritos foram 2.878 pessoas inscritas na cidade inteira, sendo que 21 candidaturas foram indeferidas por diversos motivos, falta de documentação, enfim. Uma pessoa veio a óbito e houve uma desistência. Número de candidatos total, então, finalizou-se em 2.855 candidatos. Serão utilizadas na cidade inteira 8.780 urnas em 271 pontos de votação espalhados pela cidade de São Paulo. Uma eleição coordenada e administrada pelo TRE, pago pelo dinheiro público da prefeitura, então, ou seja, o TRE vai estar executando essa eleição. Portanto, os pontos de votação serão nas escolas onde a gente vota, né? O que acontece? Agora, no caso de São Paulo, como foram destinadas 8.700 e alguma coisa de urnas para a cidade, então algumas escolas serão unificadas numa única. Como é que eu faço para consultar a escola onde eu voto?
Acesse o site conselhoparticipativo.prefeitura.sp.gov.br. Lá você vai digitar o seu título de eleitor ali e vai pesquisar. E lá vai apontar a escola onde você vota, tá? Então acesse esse site e aí então, ou seja, se você está fazendo a sua campanha, fala, pô, sou candidato ao conselho e tal, fala, mano, como é que eu faço? Onde é que eu voto? Aí você pode oferecer o site para ela, a pessoa acessa o site, digita o número do título de eleitor e lá já vai aparecer a escola onde ela vota, tá ok? Já está disponível. Desculpa, Mariana está passando aqui a partir de segunda-feira, tá bom? Ok, pessoal? Só isso. Pois não. Esse site, a gente acessa no site da prefeitura e nós todos estamos em dúvida. Tem vários candidatos a prefeito, né? Então vamos ser claro. E o que está acontecendo? A maior dificuldade do pessoal para eleger é eles saberem qual o local de votação. Sim, então, eu queria que você pudesse voltar. Claro. Como é que clica aí? Volta lá no site. Ó, seu Sidney, esse site é o mesmo site onde houve as inscrições, tá? Exatamente o mesmo site. Então, só o caminho é justamente o mesmo. Então, quando você acessar, volta lá só no endereço do site. Olha lá, Conselho Participativo. Por favor, anotem esse endereço. Conselho Participativo, prefeitura. .sp.gov.br. Esse site é o mesmo, pessoal, dos que se inscreveram, porque lá nesse site estava totalmente o edital de inscrições, o formulário, então é o mesmo site. Agora só mudou porque já encerrou o prazo das inscrições e agora já está procedendo para a pessoa saber como vota. Simples assim. Ok? Alguma dúvida sobre o conselho? Tudo certo? Então tá ok. Deixa eu fazer uma pergunta. Pois não. Tem um rapaz que ele vota lá na Zona Sul. Ele pode estar votando aqui na Zona Norte, ele tem que se deslocar daqui para a Zona Sul. Se ele vota na Zona Sul, ele tem que digitar o título de eleitor dele e ver o local onde ele vota, e lá ele pode votar em qualquer um dos candidatos da cidade. Não, tudo bem. Só para saber se ele você poderia estar votando aqui na Zona Norte. Não, seu Oswaldo. Ele vai digitar o título de eleitor e lá vai falar qual escola que ele vota. Então ele vai lá naquela escola, independente se é na Zona Sul, Leste, Oeste. Exatamente. Referência que tem até aqui. Eu ia perguntar sobre isso hoje. Tá ok. A prefeitura, nos editais que foram publicados sobre o conselho, havia a necessidade de fazer uma divulgação da eleição antes da eleição. Isso vai acontecer, se vai acontecer, quando vai acontecer e como vai acontecer. Isso já está sendo divulgado, viu, Fernando? Não, mas já uma grande divulgação. Sim, a grande mídia já está dando, pelo menos a última vez que eu tinha assistido na secretaria, é que era a partir dessa sexta-feira, ou seja, a partir de ontem, que seria publicado na grande mídia, né? Então, o prazo que tem era esse. Tá? Esse acesso aí já está disponível ou só... A partir de segunda-feira. Ok? Se eu encaminhar para alguém, a pessoa só digitar o... Só clicar no link. Título e a sessão? Só o número do título já tem um ponto de votação. Não precisa da sessão em zona não. Tá? Só anunciar a presença aqui do Alon Anthony, representando a APAHSD, é isso? É meu filho, representando a PAS, de uma associação para altas habilidades. Maravilha, então agradecemos a presença, tá? O Aparecido Pimenta, representando a CET aqui. A Ellen, representando a associação ADIC. O representante da Secretaria de Esportes, representando o secretário Celso Jatene, Iron de Mendonça, é isso? Obrigado pela presença. E a Eliana Guarda, representando a Sabesp. A gente agradece a presença da Eliana também. E agradecemos também o presidente do Conseg, Jassanã, Douglas, e o vice-presidente, Alex. Vou passar a palavra agora para a Mariana para dar continuidade à apresentação. Obrigado. Posso ficar aqui? Bom, o pessoal da câmera ali que me tirou. Só complementando uma questão das eleições, que eu acho que é importante todo mundo saber, foram convocados 30 mil servidores para trabalhar no dia 8, tá? Uma convocação massiva aí dos servidores que vão trabalhar, fazer uma eleição nos moldes aí da eleição tradicional aí que a gente faz de 4 em 4 anos, ou de 2 em 2, dependendo do... Então, quer dizer, a gente faz de 2 em 2. Então, é bem grande o processo, só não é na mesmíssima escola que você vota, porque a quantidade de votos não vai ser a mesma, vai ser um pouco inferior, então você
vai juntar algumas escolas. E a base é sempre o TRE, ou seja, se você não mudou o seu lugar de título no TRE, você vai votar ainda em algum lugar próximo onde o TRE acha que é o seu título. Tá? Enfim, mas vamos lá para a minha parte. Pode passar. Então, só para lembrar, a gente está chamando, a secretaria que eu faço parte é de Planejamento, Orçamento e Gestão. Né? Então, planejamento significa o processo aí de definição de quais são as atividades prioritárias da gestão. O orçamento é para dividir o recurso, então, que a gente precisa para fazer executar essas coisas, e a gestão são questões relativas à organização da prefeitura em si. Então, a parte de planejamento e orçamento, a gente vem dando um peso grande para a questão da participação dentro do planejamento e orçamento. E a forma que a gente encontrou de fazer essa participação é o que a gente está chamando de ciclo participativo de planejamento e orçamento. O que é um ciclo? É a ideia de que a gente vai em todas as nossas ações, em vários momentos do ano, e cada vez que a gente tem que entregar alguma coisa formalmente, fazer um processo participativo, ou seja, de consulta, de levantamento de sugestão, de devolutiva, junto à população em cada uma das subprefeituras e também na Câmara Municipal. Tá? Por isso que é um ciclo que a gente vem, vocês já me viram aqui, já vim aqui, devo vir aqui de novo, tá? Então esse é o ciclo, a gente vai participar várias vezes, eu vou dar um pouco mais de informação sobre como a gente tem pensado isso. A gente entende que o ciclo nasceu antes da gente colocar esse nome nele, tá? Não tinha o nome de ciclo, mas quando a gente lá em março criou o primeiro programa de metas, que a lei obriga a entregar até o dia 30 de março, né, o programa de metas, que são as metas da gestão, né, dos 4 anos de gestão, que a gestão entende como prioritário para os seus 4 anos até 2016, a gente entregou o programa de metas com 100 metas e realizou no mês seguinte, em abril, 35 audiências públicas, apresentando esse programa de metas e colhendo sugestões a respeito desse programa de metas. Tá? Então, esse processo já era o processo do ciclo participativo. A gente teve mais de 6 mil participantes nessa rodada aí de audiências e pudemos colher mais de 9 mil sugestões. Foram muitas sugestões que foram feitas. Sei que alguns de vocês acho que tiveram a oportunidade de participar na audiência de abril também. A gente pegou essas sugestões e alterou o programa de metas a partir delas. Tá? Então, entre abril e agosto, nós fizemos uma sistematização dessas 9 mil sugestões. E agora, a gente está trazendo, na verdade, em agosto ainda, eu vim aqui e apresentei o que das sugestões foi incorporado ao programa de metas, né, e qual era o novo programa de metas que estava sendo apresentado. Em vez de 100 metas, nós tínhamos, então, 123 metas, tá? E agora vocês podem ter esse novo programa de metas com as 123 metas no mesmo modelo do caderninho anterior. Então, quem lembra, tinha um caderninho que era mais magrinho, que era um caderninho vermelho, das 100 metas. E agora está lá fora e vai ficar aqui na subprefeitura, então quem quiser pegar mais, vai ficar esse caderno aqui que é o programa de metas das 123 metas. Tá? Ele está mais gordinho, né, por uma razão, por 2 razões. Espera, deixa eu pegar uma. Vou pegar aqui. Aí. Esse aqui então é o programa de metas que a gente considera finalizado, pós o processo participativo. Tá? O que significa finalizado? A gente construiu aí as metas. E colocamos muita informação sobre as metas. Aí ele está mais gordinho esse aqui. O que são as informações? Cada meta tem uma fichinha, que já tinha antes, né? A ficha tira algumas dúvidas. Por exemplo, tem a meta 3 aqui, que é implantar 60 centros de referência da assistência social CRAS. Aí ele explica o que é o CRAS, explica o que é entregar. Vai entregar significa o CRAS funcionando, não é só o prédio, é o CRAS em funcionamento e tal. Então tem aqui uns detalhes. Que detalhes que foram colocados a mais da primeira rodada para agora? Agora eu tenho o custo da meta. Então, se querem saber quanto custa para executar essa meta, está aqui. Né? Aqui, ó, 14.532.500 no caso do CRAS, na meta 3. Eu tenho o cronograma de entrega da meta. Significa, eu tenho a meta tendo 60 CRAS. Mas o que a gente vai fazer? Vai esperar até 2014, até 2016 para saber se entregaram 60 ou não? A ideia é dar uma parcial. Então, eu tenho uma relação aqui parcial. Eu tenho uma entrega prevista entre 2013 e 2014 e as entregas previstas na segunda metade da gestão. Então, isso permite que a população faça o acompanhamento do programa de metas já com as entregas parciais, né? Vou vendo se está andando conforme planejado ou não. E aí vocês têm o conhecimento do planejado olhando aqui para cada meta. Além desse cronograma de entrega e do custo, a meta ganha uma parte de trás também da ficha,
que é um mapa da cidade e a distribuição da meta na cidade a partir das subprefeituras. Então, o mapinha de São Paulo, não são todas as metas que tem mapa, porque algumas metas não faz sentido, que não é uma coisa em algum lugar, né? Uma coisa mais geral para a cidade. Mas, acho que 80 metas tem mapa. Próximo de 80 tem mapa. Então, o mapinha está dividido por subprefeitura e eu vou ter um numerinho embaixo do nome da subprefeitura, que é a quantidade daquele equipamento que tem naquela região, tá? Vocês podem olhar aqui, esse material aqui, eu estou fazendo propaganda para vocês levarem, porque esse aqui é o programa de metas e vocês vão achar muita informação para acompanhar mesmo, a partir de agora e até 2016, o que está sendo entregue e o que não está sendo entregue, o que foi a expectativa do começo e como é que a gente vai terminar. Então, é um material para ler mais de uma vez, para dar uma olhada, para ter em casa, vai vir em outra audiência, pega as fichinhas, acompanha. Então, assim, é um material para vocês terem mesmo, que é o planejamento da gestão. Pelo menos o pontapé inicial da gestão está aqui, tá? Como é que você vai começar esse processo. Então, vamos lá. Isso que eu me adiantei a partir do processo participativo, o primeiro resultado que a gente tem importante é chegar nesse material aqui e poder distribuir ele para vocês com resultado de conversas mesmo em todas as subprefeituras. A segunda questão que é importante, eu vou ter que mexer daqui a pouco, vou te atrapalhar um pouquinho. A segunda questão que é importante, eu já apresentei esse grafiquinho aqui para vocês outra vez, mas é que a gente fez um esforço de vincular o programa de metas aos outros instrumentos de planejamento e orçamento. Tá? Então, o orçamento vai ser votado na Câmara agora até o final do ano, junto com o plano plurianual, que é um plano também que a Prefeitura tem que apresentar, falando dos investimentos que ela pretende fazer e do valor desses investimentos, quanto custa cada um deles. A gente trabalhou para ter uma boa relação entre o programa de metas e esses outros instrumentos, para as pessoas enxergarem no dia a dia do orçamento como que essas metas aqui estão lá. Então, para dar um exemplo, eu falei para vocês, o CRAS está lá, está aqui, eu tenho o custo total da meta, 14.532.500, tá bom. Mas como é que você pretende gastar esse dinheiro daqui até 2016? Para ver isso, eu vou ter que ir realmente num outro instrumento de orçamento e planejamento lá e procurar. Mas vai ter uma ação, não é essa que eu não exemplo, vai ter uma ação que é construção de CRAS. Você olha ela lá, você vai ter o valor dela por ano, até 2017, né? Você tem o valor dela. E você tem as entregas por região também. Deixa eu passar aqui, ó. Olhando nesses outros instrumentos, eu vou ter... que aqui está o exemplo da creche, mas seria equivalente ao CRAS. Né? Eu teria ali uma ação, construção de CRAS. E vai ter um valor. E vai ter uma lista com CRAS de Casa Verde, CRAS de não sei onde. Tem vários CRAS que vão ser listados e os seus valores correspondentes. Tá? Então, o que eu queria tentar dizer com isso? O programa de metas, vocês vão ver, tem só o custo total das metas, mas para ter mais informação, dá para ir nos outros instrumentos que a linguagem é a mesma, o jeito de falar das coisas é o mesmo, vocês vão achar, não foram outras pessoas, nem outros grupos, nem outro planejamento, é a mesma coisa, quem quiser mais detalhe vai achar, tá? Deixa eu passar aqui uma vez. Para que esse contato fique mais forte e que a população participe mais constantemente do processo de planejamento, porque, segundo eu mostrei aqui, eu vim 2 vezes, mas a Secretaria esteve aqui 3 vezes no ano, tá? Completando o ciclo. É importante, dá para fazer uma discussão, mas é melhor se a gente puder ter uma coisa mais ágil, mais constante de relação com a população no acompanhamento do planejamento e das metas. Então, a gente vai criar esse Conselho de Planejamento e Orçamento Participativos, o CEPOP. Tá? Cuidado, ele não é o Conselho Participativo da eleição no dia 8, mas eu já vou falar a relação dele. Tá? Mas ele não é o mesmo conselho, é um outro conselho, o CEPOP. O que o CEPOP vai fazer? Ele é para ser o conselho que vai dialogar com a Secretaria de Planejamento constantemente, e ele tem que ter uma representação, a nosso ver, dos outros vários conselhos que a cidade tem. Então, por um lado, ali na composição, eu vou ter um tipo de representação temática, que é pegar os conselhos setoriais, Conselho de Saúde, Conselho de Assistência, Conselho de Educação, sei lá, colocar gente que já discute cada área temática para fazer parte desse conselho, uma representação temática. Por outro, é importante ter essa visão das subprefeituras, do território que a gente está trabalhando. Então, cada um desses conselhos participativos que vão ser eleitos, quantos conselheiros tem aqui? Assim, em Santana vão ter? 33?
Então, os 33 eleitos vão eleger um ou dois, ou enfim, vou falar sobre a discussão, mas vão eleger um ou dois entre eles mesmos, entre esses 33, para fazer parte do CEPOP. Tá? Então, esse pessoal, algum desse representação territorial, vai fazer parte do CEPOP e vai acompanhar com a gente na SEMPLA todo o processo de organização desse espaço. Esse CEPOP, o Conselho de Participação, não substitui a audiência pública, não substitui esse contato direto, a gente continua ouvindo, mas ele ajuda a aprofundar essa relação e fazer com que cada um desses encontros seja mais produtivo. Tudo bem? Então, representação territorial, representação temática. Aí, você pode ter algum segmento que não tem conselho hoje, que é vulnerável, que também vai fazer parte do conselho. A estrutura desse CEPOP, do Conselho de Planejamento e Orçamento Participativo, a minuta que vai criá-lo oficialmente está no site, naquela página ali, minuta.planejasampa.prefeitura.sp.gov.br. Quem quiser, ali vai descrever como é que ele está formado, qual é a representação. Quem quiser opinar, deixar sua opinião sobre essa minuta, pode fazer até o dia 7. Até a véspera da eleição está aberta a minuta, aí a partir do dia 7 fecha, aí vai ter eleição e depois que os delegados, que os representantes tomarem posse, a gente também vai ter esse decreto na mão para poder já constituir o CEPOP. Tudo bem? Pode passar. Só uma perguntinha, essa tela está aqui dentro? A minuta? Não, a minuta não está porque a minuta é do conselho, ela está só nesse site. Eu vou falar dele agora. Não deu para ler o site. Não conseguiu ler a minuta? O site. Ah, não deu para ler o site. Peraí, isso aqui a gente falou. O site é relativamente fácil, porque esse negócio aí, Planeja Sampa, tá? Ele está na capa também aí. Tá? É que se você entrar no site, você vai ver ele também, você pode clicar, não precisa copiar aquela página toda. Esse CEPOP, esse processo do ciclo participativo tem um site próprio dentro da prefeitura, que chama planejasampa.prefeitura.sp.gov.br. Então, Planeja Sampa, esse é o nosso nomezinho, onde você vai encontrar a lei orçamentária, a proposta de lei orçamentária que foi feita, onde você vai encontrar o programa de metas, você vai encontrar o PPA, e onde logo mais você vai encontrar o monitoramento das metas também, como é que está cada uma das metas, tá? É nesse portal aqui, que chama Planeja Sampa. Tá? A minuta está lá. A pergunta é porque eu tenho emissora de rádio aqui e eu quero falar isso para a população. Ah, legal. Então, entrando, acho que é importante a página em geral. Então, planejasampa.prefeitura.sp.gov.br. Ficou verde claro, realmente. Está ruim ali de ler. Verde água não é uma boa cor para colocar no site. Então, mas enfim, então esse portal é o que eu ia dizer, que a gente está abrindo uma outra forma de comunicação aí, que é via digital. Na minuta diz que ele já tem que estar atuando já no início do ano. Depois de tomar posse do o CEPOP não vai existir antes do 25. Lá diz que os 75 conselheiros que vão fazer parte do CEPOP, não. Ficou esquecido. Isso pode ser uma das coisas. Eu não sei como está na minuta hoje, porque eu não vi se atualizaram, mas, por exemplo, uma coisa que eu sei que tinha sido avançado era de um representante territorial para 2, não deixava de ser 75, o conselho ia ser maior. A minuta final não é essa que está na página, essa está para consulta pública, para a gente receber as opiniões. Se você puder, inclusive, fazer esse comentário online do problema de data de algum trecho, é excelente. Se puder entrar lá e fazer isso, para nós é um avanço. Então, a gente está recebendo esse tipo de sugestão. A minuta é uma minuta aberta ainda, não é como vai ser publicado. É um texto inicial que a gente colocou para consulta, né, e vai receber o retorno da população. Tudo bem? Até o ano que vem. O próprio site, gente, o Planeja Sampa, esse portal, ele também está sendo construído participativamente. A gente está, entre as pessoas aí que fazem o site, os hackers, né, ou as pessoas que gostam de discutir modelos de acesso à informação, estrutura de informação, como é que você tem, qual é a melhor maneira de colocar para as pessoas entenderem, usarem, construírem em cima. Então a gente abriu e está criando um negócio chamado Café Hacker. Criando não, está fazendo Café Hackers. Os Café Hackers são basicamente, a gente convida o pessoal para, é aberto, as pessoas vão lá na prefeitura,
toma um café, mas a gente discute o portal, a estrutura do portal. Tá? Então teve o primeiro Café Hacker, acho que foi em setembro, e vão ter ainda 2, para a gente estar fortalecendo essa estrutura dessa página do Planeja Sampa. Eu tentei entrar aqui na página, mas acho que não tem acesso à internet daqui, né? Então eu ia mostrar, mas não dá para ver. Mas, enfim, é uma página em construção ainda e com essa construção participativa. Tá? Bom, aqui. Isso aqui eu vou falar daqui a pouco. Deixa eu só. Tá. Então, essa discussão toda sobre. Então, o CEPOP é isso. Ele vai ser uma continuidade desse contato que a gente vem tendo e as próximas ações deles vão ser acompanhar o programa de metas, acompanhar o monitoramento e acompanhar as eventuais audiências públicas que vão continuar acontecendo, tudo bem? Então, é um conselho a mais que está sendo construído para fortalecer essa relação. Bom, dito isso, eu vou para a segunda parte da apresentação, que é a história da priorização das metas. O que é isso? Quando eu vim aqui em agosto, eu apresentei como ficaram as metas para a região de Santana. Coloquei todas a Santana Tucuruvi, né, para a subprefeitura. E tudo que eu apresentei ali, tudo que está no caderno, vai ser entregue para Santana Tucuruvi até 2016, que é o final da gestão. A pergunta naquele dia, no final da plenária, foi: entre as coisas que serão entregues, que já está dentro do planejamento, que a gente já tem o ok das secretarias, que vão ser feitas, quais delas vocês consideram prioritárias? Ou seja, quais as metas que vão existir vocês gostariam que já começasse a existir no ano que vem? Que já tivesse dinheiro em 2014? E essa foi a pergunta, foi o processo de priorização das metas que a gente fez lá em agosto. Então a gente tem um papelzinho que tinha uma lista de metas lá, e a ideia era que vocês marcassem, escolhessem 3 metas que para vocês era importante que já começasse a ser produzida, que estivesse em funcionamento em 2014. Eu vou mostrar para vocês o que a gente, quando a gente pegou os papéis de vocês, como é que ficou essa prioridade. Ó, ficou bem pequenininho a letra, mas olha, ali tem todos que vocês votaram, tá? A gente teve 89 cédulas, ou seja, 89 pessoas fizeram a priorização, tá? Escolheram 3 metas que achavam que eram mais importantes de todas as metas. Dessas, então ali, o numerinho de cima, que eu não sei se dá para ver, mas ele é o número de vezes que alguém votou naquela meta. Tá? Eu vou falar para vocês das 5 mais votadas, que inclusive vocês podem ver que foram bem mais do que o resto, né? As 5 são as primeironas ali, que são vagas na educação de jovens e adultos, UPA, unidades habitacionais, o programa de regularização fundiária e o polo de educação ambiental. Tá? Então eu vou falar como é que está essa meta no orçamento de 2014 e como é que está prevista a entrega dessas metas aqui para Santana Tucuruvi. Então, vamos lá. Em primeiro lugar, foram as vagas na educação de jovens e adultos. A secretaria responsável por isso é a educação. Em 2014, eu já tenho um início de aumento de vagas com uma previsão de R$ 178.870 no orçamento. Para que é esse recurso? Em 2014, é para contratar. Assim, são serviços de terceiros, em geral, que a gente abre. Pode ser algum projeto, pode ser alguma coisa que tem que organizar para acontecer a ampliação das vagas. Material de consumo, contratação de pessoal e equipamento e material permanente. Tá? Equipamento e material permanente é computador, ou coisa que vai ficar na unidade. Mas a criação de vagas aqui não vai ser tudo em 2014. A meta das vagas colocadas aqui, que eu não sei porque não está aí, mas deve ter na planilha, mas o total de vagas daqui, ele vai sendo criado aos poucos, 14, 15, 16. Já começa em 14, com esse recurso que está colocado ali, e nos outros 2 anos eu ainda tenho mais R$ 645.940 para essas vagas aqui na região. Não, é que o Jacina Tremembé é a ADRE. É porque é o seguinte, a ADRE, isso é muito importante lembrar. Nós, no planejamento, estamos fazendo um esforço bem grande de dividir a cidade, de usar a definição da cidade tal como é a divisão administrativa baseada nas subprefeituras, ok? Então, todas as metas, todas as apresentações, todas as audiências são por subprefeitura. A gente não conseguiu ainda descer o nível do distrito, mas a ideia é pegar a divisão administrativa. Agora, a educação trabalha com a Diretoria Regional de Ensino, com as DREs. As DREs são 13 DREs, não são 32,
Então, cada DRE atua em mais de uma subprefeitura, tá? Então, a educação não se organiza por sub, a educação se organiza por DREs. A DRE que atua na região de Santana do Tucuruvi é a DRE Jaçanã Tremembé. Então, não é que isso é para Jaçanã Tremembé, é que a responsável para a abertura dessas vagas é a Diretoria Regional de Ensino de Jaçanã Tremembé, que é responsável pela região de Santana do Tucuruvi. Tudo bem? Foi boa observação. Não, tá, foi importante que eu passei batido já e... Dessa meta aí que você está falando, qual que é? Meta 7. Porque eu estou olhando aqui no mapinha atrás da meta 7, não sei se cabe a quinta da careta, mas Santana É porque, vê quantas tem definidas aí, talvez algumas ficam... deixa eu olhar aqui. São 20 mil... Ai, peraí. Pega lá na folhinha 7. Olha só, são 20 mil vagas criadas de EJA. E aqui o que está no mapa são só os CIEJAs. Porque a meta, vou ler a meta para vocês, é ampliar em 20 mil o número de matrículas de jovens e adultos e implantar 3 novos centros integrados de educação de jovens e adultos, que é o equipamento CIEJA. Tá? O mapa está mostrando só os CIEJAs e não as vagas, que são equipamentos. Tá? As vagas foram divididas por DREs. E como estava por DRE, a gente não colocou no mapa por subprefeitura. Eles não conseguiram, a educação não dividiu por subprefeitura, então não está no mapa. Os CIEJAs, que é um equipamento, um centro de fato, ela sabia onde era o equipamento e aí a gente sabia em qual subprefeitura. Então veio para o mapa. Tudo bem? Está aí a diferença. Veja fisicamente que vai se instalar onde. Então, eu não sou da parte, não sou da educação para saber exatamente, mas em geral ela não é em um único local. O CIEJA é o centro de referência e você usa as escolas para fazer ampliação. Aí eu teria que ir além, já te dou a palavra, só, eu teria que ir além para me aprofundar nisso. Esse tipo de pergunta é a que eu acho que o CEPOP vai conseguir responder mais a fundo, porque daí a gente consegue trabalhar com alguma coisa mais dinâmica para responder na hora, ou assim, ter um retorno para vocês. O Kleber está falando que já tem aqui na região onde vai ser. Eles podem passar, tá? Eu não tenho exatamente aqui na região. Tem uma pergunta aqui que é sobre isso, eu acho. Isso. Mariana, com relação ao gasto previsto com educação, ali está dizendo contratação de projetos e outras despesas preliminares. Aí envolve, inclusive, convênios para atendimento de educação especial, por exemplo? Envolve, mas educação especial depende... Eu estou te perguntando isso porque já está tramitando, e fui eu que fui à luta disso, como munícipe para atender as crianças autohabilidosas, porque é previsto em lei este atendimento, mas não era ofertado aos alunos. Não, é que tem daí uma a mais, é que tem outro lugar que é específico, que são... Porque já está tramitando e me preocupou, porque eu não vi ali especificado convênios com instituições. Esse item, vou explicar duas coisas que surgem daí. Uma, esse item, contratação de projetos e outras despesas preliminares, é um jeito que a gente traduziu no orçamento. Tem um negócio que chama elemento de despesa, que é onde você gasta de verdade o recurso, assim, mais na pontinha mesmo. Esse aqui, o elemento dele é contratação de terceiros, pessoa jurídica, que envolve os convênios. Está ali. Isso, está ali. Só que esse recurso, esse aqui não é o único recurso da educação, nem o único recurso da educação em Santana, tá? Tem a parte toda de atendimento especiais, né? Como é que você chamou o nome técnico? É um convênio para atender, no caso, a gente tem o projeto de inclusão da prefeitura, Isso. que atende o cego, o deficiente. Isso, toda essa parte da inclusão, ela tem uma dotação específica. Tem mais recurso que não esse daqui para ampliação de vagas no caso da inclusão. Aí que meta que você quer, você sabia? Não sei o número, mas se você olhar, tem um objetivo inteiro, que acho que é o objetivo 9, que é a inclusão de pessoas com deficiência em vários espaços. Ali tem a meta relacionada à educação, a ampliação de vagas para essa população. Então, mas é que a sociedade entende como inclusão do deficiente a parte mais complicada, né? Não entende que um auto-habilidoso tenha que ser incluído. Acha, legal, ele é mais inteligente que os demais, beleza, sorte a dele. Só para não... É uma criança especial também. E isso envolve incluindo o transporte, o TEG. Então, aí, esse é o tipo, de novo, levar essas crianças para ser atendidas nos lugares especiais. Então, essa também é um tipo de
aprofundamento, que se você conversar direto com as pessoas da educação também seria mais fácil, que eu não estou habilitada para falar, para te dar essa resposta direta, entendeu? Até porque é uma questão que não é, enfim, não é a minha área diretamente. Então, o que eu te diria? Como conselho, a gente vai ter mais acesso. Se tivesse gente aqui no Conselho de Educação que acompanha esse tema, daria para responder um pouco melhor a tua resposta. Fique em suspenso, eu não tenho certeza se isso está ou não está incluído no orçamento. Tá? Te dizer com certeza absoluta, eu não tenho. Eu sei que tem essa parte da deficiência, que tem um orçamento que não é esse, e tem essa parte da educação, que é esse orçamento aqui para a área de Santana. E onde eu consigo, então, essa resposta? Porque se está tramitando o convênio, a solicitação do convênio está quase... Na DRE. Se assinado esse convênio, como é que não está previsto no orçamento? Não, eu não estou dizendo que não está, hein? Eu só estou dizendo que essa particularidade... Eu sei que você está dizendo que não está, mas Na quero DRE, saber eu acho que essa especificidade você poderia perguntar na DRE de Jaçanã Tremembé, Sim. ou então, não sei se você tem acesso para fazer a consulta direta. Jaçanã Tremembé, inclusive, que foi pleiteando nessa DRE que eu consegui estabelecer esse convênio com essa associação, porque o meu filho é o único caso da rede de Jaçanã Tremembé. A própria DRE deve saber, se ela não souber onde te mostrar onde está no orçamento, daí a gente faz uma triangulação. Você conversa com eles, me dizem onde que isso se insere na lógica deles orçamentária e eu procuro a especificidade no orçamento. Tá bom? Eu quero te dar parabéns pela forma de agir, porque muita gente diz, não sabe corretamente e tem que enrolar. Quer dizer, não sei. Isso é muito importante. Mas ela foi esperta, porque ela não conseguiria me enrolar. Eu ia driblá-la. É lógico. Eu vou mostrar no finalzinho aqui como é que se checa o orçamento também dentro de uma planilha, tá? Antes da gente chegar no final. Então vamos lá. Eu tô liberando as perguntas no meio, gente, mas aí no final a gente vai ter que cortar e para outra dinâmica, tá? Então a gente fica mais solto assim, que acho que resolve na hora com o perigo do horário final. Mas vamos lá. O segundo lugar que foi priorizado aqui foi a meta 25, que era a UPA, Lauro Ramos Ribas Braga, que vai ser, só que então foi priorizado aqui, em tese era para ser entregue em 2014, ou seja, ter início em 2014. Acontece que as UPAs, são 25 UPAs dentro da meta, e quem decide a prioridade das UPAs, bom, quem constrói a UPA de fato é a Secretaria de Saúde. A gente levou as prioridades e eles bateram as prioridades com as prioridades que eles têm lá, baseadas em estudos de áreas com menor acesso ainda, de maior fragilidade. Tá? A saúde nos informou que essa UPA não estaria na prioridade de 2014, sim na prioridade de 2015. Então a gente fez uma discussão com eles, mas a resposta foi que, em função de outras regiões que tinham, do ponto de vista da estrutura que eles mesmos estão avançando, tinha uma demanda maior, um vácuo maior na área da saúde, e aí foi colocado aqui. Isso lembrando, gente, que esse é o grande problema de orçamento, tá? Que quando você tem um cobertor relativamente curto, ele tem que cobrir mais gente, né, do que tem, e aí tem que ter algum critério de escolha. Tá? No caso da saúde, existiram alguns critérios técnicos, que seria a saúde que poderia responder mais a fundo isso. Cabe a mim responder para vocês que esta UPA não entrou em 2014 em função dos critérios técnicos da saúde. Só um esclarecimento, pessoal, o Lauro Ribas é o Ponto de Santana. É exatamente o que ele falou. Eu sou ex-conselheiro municipal de saúde, então a gente sabe bem isso aí. A gente está terceirizado e esse é o motivo principal de não entrar. Mas Mas tem recurso, dentro do plano plurianual tem recurso previsto para 2015, tá? Ela está em 2015. Termina a terceirização. Até 2015 já morreu um monte de gente por falta de atendimento, por falta de reparo dos equipamentos físicos do local. Aqui em outros lugares, esse é o plano cobertor. Então, terceiro lugar, unidades habitacionais, são previstas 331 unidades aqui para a região. Tem no orçamento de 2014 R$ 5.010.872 para 257 unidades, já em 2014. Esse recurso vai para contratação de projeto, obras, aquisição de imóveis, que é basicamente desapropriação, quando tem que desapropriar o terreno, obrigações tributárias e material de consumo. Bem, então, esses aqui são os gastos. Além desses recursos, em 2015 está previsto R$ 1.122.923 para as outras 74 unidades que completariam a meta. Tá? Então, essa é a situação daqui, que foi em terceiro lugar. Isso, unidade aqui é unidade habitacional. Peraí, só um minutinho. São apartamentos, unidades habitacionais? Não, então,
Então, aí a gente vai. Essas aqui são as unidades habitacionais da base, a imensa maioria daqui, quando já está em 2014, estão associadas ao Minha Casa Minha Vida. Então, o modelo Minha Casa Minha Vida para as regiões. A gente pediu para a SEAB um mapa, o problema é assim, que o mapa de recursos ainda não está cruzado com os lotes específicos que eles têm. A gente está trabalhando em cima disso para vocês poderem reconhecer no local o que é essa obra, tá? Ainda tem um passo a mais para ser dado. Uma pergunta. O lugar da região de Santana tem condição de se fazer unidades habitacionais? Então, tem os lotes, é isso que eu disse. Esse dinheiro exatamente para qual lote de Santana, a SEAB não me passou. Deixa eu ver uma coisa aqui, peraí. Tinha um arquivo que ela me mandou ontem à noite, que tinham alguns dos lotes que já estavam previstos. Deixa eu ver se por acaso... Eu entendo aqui, peraí. Qual que é a piada? Possibilidade. Devia ter visto antes, que eu fui olhar de manhã na Casa Verde e não olhei Santana, se ela tinha mandado. Não tem aqui os lotes. Todos vocês estão reforçando a necessidade da gente conseguir incluir as áreas. É muito difícil fazer um planejamento central que distribui os recursos se todas as áreas não estão juntas. Isso é uma coisa que a gente tem também, gente. É uma estrutura do governo. Por isso, criar o CEPOP e trazer para dentro tanto os representantes das áreas. Hoje existe um negócio chamado Conselho Consultivo do Programa de Metas. No Conselho Consultivo eu tenho representante das áreas do Programa de Metas. Esse Conselho Consultivo... Exatamente. Então, qual o problema do Conselho Consultivo? É um representante... Então, mas olha só. Os problemas de representação. Lá eu tenho as secretarias representadas, mas não tenho as regiões. Então, eu tenho um por região só que representa o total. Fica frágil. Aí, e fora isso, acompanho o programa de metas, que pela lei não precisa ser vinculado 100% ao orçamento. Então, eu falo das metas, mas não falo dos recursos. O que a gente fez? Está colocando esse conselho consultivo para dentro do CEPOP, para que eu tenha as áreas todas representadas, junto com uma representação mais forte da população. Para fazer que discussão? Do programa de metas só? Não. Do programa de metas, do orçamento e do plano plurianual. Para a gente poder falar do que vai ser feito em termos de cada área, tá? E o recurso que está sendo disponibilizado para aquilo. Tá bem? Eu espero que eventualmente você consiga ter os detalhes profundos de todas as regiões, sobretudo com todos os recursos. Eu não tenho, gente. Eu sou uma funcionária da Secretaria de Planejamento que está tendo acesso ainda à visão geral do planejamento e buscando fazer essa distribuição regionalizada. O nível do lote, o nível do bairro, da esquina daqui, a gente ainda não conseguiu chegar. E nem sei se é a minha função saber tudo isso ou se é a própria população, com os funcionários públicos da região, que tem que começar, que tem que ter essa informação. Então, a gente traz aqui a parte que chegou até lá, para justamente entrar aqui em debate com vocês e vocês darem esse retorno, se apropriarem disso e construírem em cima disso. Esse é o espírito geral aqui da participação. O Conselho do Programa de Metas vai ser extinto? Ele vai ser absorvido, né? Todas as pessoas que fazem parte do Conselho do Programa de Metas passam a fazer parte do CEPOP. E vai deixar de atuar? As reuniões são juntas. Né? Na criação do CEPOP, fica lá instituído. Os representantes regionais, por exemplo, todos fazem parte do CEPOP, esses 5 que existem hoje. Quando acabar o mandato deles, a gente não vai reeditar a representação macro-regional, porque a gente entende que o ideal é você ter uma representação mais na base. Regional, não. Não, só uma coisa. Me parece que uma crítica que eu escutei é que esse grupo teve muito poucas reuniões. E eu vou te fazer a pergunta. É porque ainda o programa de metas ainda não está finalizado, é por isso? Não, a gente teve... Era para ter reuniões a cada 3 meses. Só trimestral? Trimestral, é o que exige a lei. A gente fez 2, vai fazer a terceira agora. 2? Fez 3. Fez 3, vai fazer a 4 agora. Foram 3 reuniões. A gente demorou para fazer a primeira reunião, por uma razão muito simples. A gente chegou na secretaria, entendeu que a representação regional era muito frágil, eram só 5 pessoas, e a representação setorial da população, ela era muito genérica. Você tinha 3 pessoas que eram indicadas pelo prefeito e que podiam ser quaisquer pessoas. E a representação da população era inferior ao total de representantes do poder público. Então a gente alterou o decreto desse conselho, colocou ele paritário entre poder público e sociedade civil, ampliamos a representação, não regional, porque teria que fazer eleição, a gente ficou esperando a eleição do conselho participativo, mas ampliamos a representação por segmentos.
Então, hoje tem 10 conselheiros da sociedade civil e 10 conselheiros do poder público. Mas teve o tempo de reeditar esse decreto e concluir de qualquer melhor maneira. Mas a ideia do Cipom vai ser trimestral também ou mensal? Não, eu não sei contar na minuta. A nossa ideia era ser mais mensal ou mais... acho que é mensal. Oi? Mesmo com o Cipom, você está dizendo que em cada sub vai ter um representante? 1 ou 2. Por que não distrital? Os distritos? Então, o nível distrital... Se a representatividade fosse a nível distrital, nós seríamos contemplados com representação. Porque se você leva uma sub, o nosso exemplo aqui, em particular, a nossa sub está composta de 3 distritos. Se eu mando um representante e um suplente, Não, nem é um representante. Da primeira vez era um representante só. A gente ouviu pouco, também considerou que era pouco, seriam 2. Eu pessoalmente, acho boa a ideia de fazer 96 representantes, seriam distritais. Isso é uma coisa que vai passar em debate lá. O medo das pessoas original, que eu queria também colocar o outro lado, era o conselho ficar grande demais e não permitir também o avanço depois do debate, assim, né? Para você conseguir, enfim, avançar realmente. Porque uma coisa é uma reunião com 20 pessoas, outra coisa é uma reunião com 100 pessoas, outra diferente é com 500 pessoas. Então, tem um equilíbrio. Eu acho que os 96 não quebram o equilíbrio. Aí é espírito plenário, não é espírito... Porque a ideia do conselho é que ele vai conseguindo realmente acumular conhecimento e levar respostas para as áreas, para as regiões. Então, se isso não for possível, mas eu acho que é uma sugestão válida, dá para anotar. De novo, se você for entrar na minuta e quiser fazer essa sugestão também, pode fazer, mas eu mesmo também vou levar, porque eu acho que é uma ponderação razoável. Não sei se ficar alguma subprefeitura, eu ficaria, não sei, subrepresentada nessa situação, mas a maioria tem 3 distritos. Aí você tem, a Sé tem mais. Não, Sapopemba só tem um que foi criado agora, Vila Prudente também. Então só teria que ver exatamente o efeito disso para o conjunto da igualdade da representação. Mas enfim, é uma sugestão válida. Voltando aí, gente, 4º lugar, regularização fundiária. São 555 famílias beneficiadas. Tem o início do processo também em 2014. Com 253 unidades, ali a unidade não, é família, tá? Família beneficiada. E também prevista a obra, a instalação e a contratação de projetos. Aqui é a contratação também de apoio jurídico, etc., para fazer a regularização. Pode passar. E o 5º lugar, que é o Polo de Educação Ambiental, responsável verde e meio ambiente. O polo, a instalação, o custo é o custo de instalação do polo, que são os equipamentos, né? A aquisição de imóveis, tem desapropriação e tal, está ali o valor já direcionado em 2014 para o polo de Santana. Pode passar? Agora... Não, desculpa, Santana Tucuruvi, o distrito, eu não tenho nível de distrito. Então deixa eu mostrar agora uma coisa, antes de entrar nisso aqui, quer ver? No site do Planeja Sampa, tem lá, quando for entrar em planejamento, vocês vão achar mais informações, vocês vão cair nesse arquivo aqui. Ou então indo para o site da prefeitura e pedindo base de dados. Tá? Isso aqui é uma base de dados, é um arquivo de Excel, não sei quem trabalha com Excel, é um arquivo mais chatinho, porque ele é cheio de números e letras bem misturados. Mas quem quiser um monte de informação sobre Santana do Cruz, quer ir além, quer saber o que já tem distrito ou o que não tem distrito, aí é o seguinte, então tem esse arquivo aqui, o que ele tem? Só para mostrar para vocês. Aqui são os órgãos e as unidades que são executoras do orçamento, o programa que está envolvido no orçamento. Aqui é a ação, a construção de hospital, a recuperação de hospital, tem o que vai ser feito com o recurso. Aqui tem a subprefeitura, as quantidades em 2014, 15 e 17 e os valores. Tá? Então, se você quiser saber mais detalhes em 2014 e para essa subprefeitura, você pode vir aqui e colocar lá, você vai pedir para colocar as coisas só de Santana Tucuruvi. Entendeu? Deixa eu selecionar aqui embaixo. Aqui em pé assim. Aqui. Passou. Pronto. Tem. Aqui
Aqui está todo o orçamento de 2014. Aqui, ó, valor 2014 para Santana Tucuruvi. Vocês vão saber o que é que tem tudo em Santana Tucuruvi. Tá aqui todos os valores. E o resto do outro período, 15 a 17. Tá? Agora, bebê, esse aqui não tem a coluna de distrito porque a maioria estava sem, às vezes tinha. Então a gente está melhorando a base de dados para quando recolocar uma base de dados ali, tá? Isso aqui é um meio de comunicação também nosso com vocês, para vocês poderem ter mais instrumentos de trabalho de quem está na ponta mesmo para poder ver o que está aberto. Então, só para deixar claro, tem um orçamento mais amplo que é o que se espera que seja executado, já está definido que seria executado na região de Santana Tucuruvi. De todo esse orçamento, e o orçamento tem aquelas ações, que é o nome da ação, que é como é que eu divido para fazer as pessoas entenderem para que vai cada pedaço do recurso. A gente chama de dotação orçamentária. Tá? Então, tem um valor X para uma dotação de construção de creche, outro valor para dotação de implantação do polo de educação ambiental. São várias dotações diferentes, é o que se gasta colocado com o nome lá diferente. Já tá, aquele recurso todo que eu mostrei já está lá na Câmara, é a nossa proposta do que deve vir para Santana Tucuruvi, tá? Com base nos projetos, aquele arquivo anterior, tá tudo que está lá. Aquilo está na Câmara e vai ser votado, ok? A Câmara tem aquelas informações. Dentro desses recursos que são direcionados, eu tenho uma data que fecha, que finaliza o direcionamento desse recurso apresenta no programa. Esse aqui? Então, esse aqui tem... Ele é plurianual. Não, mas tem... indica uma data onde ele fecha, onde ele finaliza o recurso? Então, é que o recurso está dividido aqui em 2014, que a data é o ano de 2014, tem que fechar até o 31 de dezembro de 2014, e aí os outros estão num bolo de 15, 16 e 17, tá? Que é o resto que se espera. Quando é que você vai abrir esse 15, 16 e 17? Todos os anos. O ano que vem a gente vai discutir o que deve vir para 15. E a discussão começa em abril. Em abril você já tem que discutir o que você acha que vai fazer em 2015. Fechando a anuidade, aquilo que estiver inconcluso, eu tenho como cobrar isso, ou isso deixa de ser? Não, então, tem duas formas de ler a sua pergunta. Uma é politicamente e a outra é tecnicamente. Tecnicamente, aquilo que eu já me comprometi, se você tem um compromisso técnico, um contrato assinado, alguma coisa assim, que você não pagou, mas tem que pagar, ele vira um restos a pagar para o ano seguinte, tá? Então, você pode ter que pagar alguma coisa depois, tecnicamente falando. Politicamente falando, tinha um recurso ali de alguma coisa que nem começou, não assinou nenhum contrato, foi definido em orçamento, mas ninguém fez nada, tá? Você pode cobrar, pode ter uma razão para ninguém ter feito nada, pode ser que tenha tido algum problema de terreno, algum outro problema, ou pode ser qualquer outro problema diferenciado. Você tem o direito de cobrar politicamente e ter uma resposta política de por que não foi. Em tese, aquilo que está ali deveria ser executado. Se não executou nada, já não tem nada, também não existe nenhuma obrigação técnica ou legal para que isso seja reexecutado no ano seguinte. Não tem nenhuma obrigação técnica ou jurídica de que você falou que ia construir uma creche, não construiu, mas não assinou o contrato, não desapropriou, não colocou duplo, não colocou nada. Não necessariamente você é obrigado a fazer aquela creche. Mas isso é um compromisso. Mas aí o compromisso político... Então, mas aí compromisso político é isso aqui também, né? É o programa de metas. Aí você tem o programa de metas da gestão. É o programa de metas transparente que te coloca onde ele espera que vão ter as atuações, quando vão ser, se até 15 ou 16, 17. Transparente, assim, porque baseado nessa minha pergunta, ele deixa de ser transparente, porque ele se desobriga de um compromisso que está citado. Não, eu não estou me desobrigando de nada, mas que o prefeito tem que... Não é você, perdão, no documento. Não, mas o documento, gente, é uma lei. A lei orçamentária é para você ver... Você não pode... Tem um limite, por exemplo, em relação a quanto você pode não executar do orçamento. Tá? Você tem limites legais para isso. Agora, e de quanto você pode mudar do orçamento. Mas eu acho que o que interessa para cá, mais do que isso, é assim, qual que é a disposição geral? Primeiro, é que esse orçamento regionalizado não era... Em 2013 ele não estava assim. Tentem olhar, procurem proposta orçamentária de 2013. Você não vai ter essa abertura por subprefeitura. Então, em primeiro lugar, acho que a gente tem que valorizar a existência do orçamento por subprefeitura. Aí, segundo, agora que tem, a gente pode cobrar. Cobrar como? Acompanhando. Por onde? Eu tenho que sair correndo e bater na porta de todo mundo? Não. Vamos institucionalizar um espaço. Você pode, vamos fazer essa conversa. E aí, seguir.
Tem compromisso para isso? Tem todos os compromissos formais aqui, né, que são colocados, e o peso público, das pessoas cobrarem e a gente construir em cima daquilo. Isso, precisa saber se vai ficar assim também, que isso é uma coisa muito importante. Ontem não tínhamos o canal e nós temos o canal de comunicação. Isso, exato. E a opção por isso aqui, imagina, nem todo mundo acha bom abrir todas as informações. Isso aqui está aberto. Abrir significa mostrar até onde você sabe, que pedaço você não sabe. Se você mudar de ideia, você tem que se explicar. Exato, é um compromisso. Quanto mais você abre e mudar o que está aqui, tem um custo, né? Um custo político, um custo social. Mudar, não fazer o que eu abri, o que eu gritei que eu ia fazer, o que eu publiquei que eu ia fazer, o que eu vim aqui repetir 3, 4 vezes que a gente vai fazer, tem um custo. Né? Não fazer tem que... Quando eu coloquei a minha pergunta, era a questão de melhorar e ter uma resposta breve para tudo isso, já que é para transparência. Dá para acompanhar. Uma coisa que é importante para vocês, gente, talvez isso vale a pena, a execução orçamentária, por lei, ela tem que ser transparente. Então, gastou o dinheiro, isso aparece, tem um sisteminha lá do gasto do recurso, e ele faz um relatório de quanto está sendo gasto. Se você não consegue entender o sisteminha, isso não significa nada. Agora, se o sisteminha fala na mesma coisa que eu ouvi falar aqui, ou que está escrito no caderno, isso facilita. Então, a partir do ano que vem, toda vez que estiver sendo gasto, você não precisa esperar o fim do ano para saber que não gastou. Está previsto, sei lá o quê, está previsto um valor X para a construção de creche. Você pode ir lá em março, fevereiro, março, abril, e ver quanto foi gasto naquela creche já. Não gastaram nada. Pô, tem algum problema já aí. Você já pode se antecipar o problema e não esperar virar um fato consumado no final do ano de que o dinheiro não foi gasto. Então, você pode acompanhar. O acompanhamento orçamentário é lei, a transparência, ele tem que aparecer. Agora, no nosso caso, o esforço que foi feito foi ele ser mais fácil de entender. Pelo menos as palavras que estão lá dizerem sobre o que é a coisa especificamente e regionalizado. Que não tinha, isso não tem. A gente está incluindo no sistema, quando a pessoa vai gastar, ela tem que dizer em que subprefeitura ela vai gastar. Então, se vai gastar numa creche, tem que me dizer se é a creche de Santana, se é a creche de Jaçanã, se é a creche da Casa Verde. Bom, a gente não vai dar tempo. Vamos lá. Então, tirando todo aquele dinheiro ali que tinha antes, que são vários projetos, eu tenho dotações, isso é importante porque antes não tinha ficado claro para os outros lugares que eu fui. Olha só, eu tenho dotação orçamentária, eu tenho vários recursos que prevêem coisas que vão ser executadas aqui em Santana e que já foi o projeto, assim, já está carimbado que o dinheiro é para aquilo. Então, entre esses recursos, tem uma parte para calçada, tem uma parte para pavimentação, tem uma parte para planta de árvores, tem várias coisas que já está o recurso lá. Tem um tipo de coisa que é essa dotação chamada 1170, que chama Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros, ou Plano de Obras das Subprefeituras, que é um tipo de ação, que são essas pequenas obras, revitalização de uma praça, construção de uma viela, enfim, tinha um engenheiro aqui, não tinha aqui, cadê ele? Então, pessoal, são pequenas obras na subprefeitura que a gente abriu para, além do processo participativo que a gente consultou as pessoas para as outras ações, esse recurso específico, que é um pedaço só do que vai vir aqui para a subprefeitura, mas esse recurso ser discutido ainda mais em detalhe com vocês e decidido, no final das contas, pelo Conselho Participativo. Então, o que é isso? Na verdade, foram 50 milhões de reais que foram divididos entre as 32 subprefeituras, tá? Num critério que foi usado no índice de vulnerabilidade social, a população e a área. Então, você pegou quais áreas tinham maior índice de vulnerabilidade social. O que é índice de vulnerabilidade social? Considera problema como mortalidade, violência, coisas que acontecem em cada região e vê as que estão piores. Pega as piores, com mais população, com mais área e distribui esse dinheiro. Dessa distribuição, Santana tem 1.158.200. Tá? Esse recurso é para pequenas obras aqui. Tá? Não é a única coisa que vai ter em Santana, repito, é um pedacinho do recurso de Santana que a gente está abrindo para fazer um teste aí de orçamento diretamente aí decidido aqui pelas pessoas, deliberativa, não aqui, mas no Conselho. Então, a ideia agora da próxima parte de hoje é o subprefeito, a equipe aqui da subprefeitura,
Ali, eu vou pegar aqui. Cadê o subprefeito? Cadê o subprefeito? A assessoria está representada. A assessoria. Olha aí. Ó, eu vou distribuir para vocês isso aqui que eles fizeram. Eles fizeram um levantamento de algumas obras possíveis para ser usado esse recurso, tá? Tem aqui, deixa eu ver, a gente pediu 10, acho que eles mandaram 12. Tem 12 obras aqui possíveis para o uso desse recurso. Tem aqui o que é a ação pretendida, o endereço, o distrito e o orçamento estimado. Quem estimou foi a subprefeitura. Eu vou distribuir isso para todos vocês. A ideia é que vocês se reúnam aí em grupos de, sei lá, 5, 6 mais ou menos, vamos lá, para discutir um pouco essas obras. E nesses grupos, vocês tiram uma pessoa do grupo para me entregar um papel onde vocês sistematizam o que vocês acham que de fato seria importante para esse recurso. Pode ser entre as obras que eles colocaram aqui, ou obras que vocês tenham em mente de outras localidades, tá? Então, deixa eu ficar com para dar um exemplo. Sei lá, tem aqui, ó. Reconstrução da escadaria e reforço de iluminação. Peraí, deixa eu só explicar direito, Cleber. Tem aqui, ó. Reconstrução da escadaria e reforço da iluminação na rua Delmar Soares, blá blá blá. Não manda aqui. Se o grupo de vocês falar isso aí não é prioridade, pode ficar para depois, vocês tiram essa, não quero essa. Quero a outra, quero essa daqui, a readequação viária com alargamento da calçada rua inglesa. Aí você marca essa daqui. Vocês leem tudo que eles falaram e falam, não, mas está faltando não sei o quê. Aí inclui depois o que vocês acham que está faltando. O relator tem que me entregar uma lista igual a essa, só que do grupo de vocês. Qual seria a lista de vocês? Não, aqui no papel, agora. Meia horinha, vocês fazem essa discussão, me entregam. A ideia é a seguinte, quanto mais vocês tiverem consenso, vocês falam, são 3 que a gente acha importante, mais chance dessas obras de fato acontecerem diretamente. Porque se tiver uma lista grande, o Conselho Participativo vai ter que depois escolher entre essa lista grande. Tudo bem? Hoje, então, é para pegar essa lista geral de vocês, isso é definido depois. Diga. Eu não estou entendendo. Eu vim para uma reunião para disputar, é uma competição isso aqui? Não. Inclusive, o critério é de consenso aqui. Não é para disputar. Consenso em cima do quê? É em cima do que você... A prefeitura não tem condições de definir isso, ela mesma? Tem, mas a gente está abrindo, inclusive, para as outras, tem outro recurso que já está definido. Isso aqui é uma sugestão da subprefeitura, ela está consultando as pessoas, para dizer o que elas acham que... Se a subprefeitura fosse usar diretamente o recurso, essa lista é a lista deles, é a lista da subprefeitura. Estou te dando 12 obras para usar nesse recurso. O que a gente está fazendo é uma consulta, ver se tem outras obras desse estilo que vocês consideram relevantes que não está aqui. É para brigar? Não. Se você tiver outra, acrescenta ela, acrescenta na lista, não vai ter uma disputa, acrescenta na lista. Não sabe dessa, é isso que eu não estou entendendo. A prefeitura sabe dessas 12 foi a sua prioridade. Mas na cidade vocês não têm controle aí? Eu que vou decidir. Essa aqui é uma audiência pública. Para que serve a audiência pública? Consultar a população. Então o que acontece? A subprefeitura tem algumas obras que ela já fez orçamento, que já tem orçamento em CIURB. Então, ou seja, e essas propostas estão aqui, estão descritas aqui. Informamos a secretaria justamente dessas possíveis obras com orçamento. E está havendo essa audiência pública hoje aqui para consultar a população, se a população concorda, se realmente é a favor da obra A, B ou C, se ela é a favor. Então é por isso que a gente está consultando aqui através de uma audiência pública, que é legítima, e aí a gente está passando agora justamente, e foi o método que a secretaria está implantando aqui hoje, ok? Mas é um perfil geral, tá? A gente tem um planejamento que pode ser centralizado e ele pode ser descentralizado e consultivo. A gente está optando pelo segundo. Se for para vir posto de cima para baixo, eu sudaria. E a imposição. Ele entregou folha que não devia. Peraí, tem uma folha de relator. Kleber. Deixa eu ver uma coisa aqui, se não está entregando. Tem que no começo. Aqui, ó, gente. Olha só, essas que vocês estão recebendo é uma folha para vocês podem levar para casa. São sugestão da subprefeitura, ok? Para usar o recurso. São as obras que ele está falando. Cada grupo vai me entregar essa folha aqui, ó. É uma folha à parte, que eu dou depois.
onde vocês falam o seguinte nessa folha: no nosso grupo, a gente considera realmente importante essa e essa, e se tiver outras, vocês escrevem aqui nos pedaços em branco. Essa daqui é uma por grupo, então eu entrego para o grupo. Não, pode escolher quantas vocês quiserem. As duas demandas que a SUB escalou aqui, só tem uma demanda para Santana. Pronto, se você quiser para o grupo... Não é só, é um terço, né? É um pedacinho. Agora nós podemos fazer uma nova. Pode. Coloca uma nova e você escreve aqui qual é, onde é o distrito. Essa era a minha conversa. Eu queria deixar registrado que o grupo de Santana se sentiu inserido. 12 obras exatas. Se o distrito de Santana, inclusive, quiser fazer um grupo específico, ou dois especificamente de Santana, nas outras, vocês podem se organizar como vocês acharem melhor. Nas outras audiências, a gente se organizou por distrito ou por bairros, ainda que quisesse, para poder procurar a obra mais próxima do ambiente. Tipo. Se nós aqui estamos esperando que viesse para mais muita pronta, nós não podemos reclamar agora. A vida pronta eu não quero. Eu quero fazer a marmita. Vou repetir. Pessoal, última coisa. Só reforçar. Não coloquem obras que já têm recurso em outro lugar, tipo hospital, tipo creche, unidade habitacional. Não é isso. São pequenas obras realizadas no bairro, desse tipo que está na lista, tudo bem? Qualquer dúvida eu vou circular aí também. Vamos lá, uma meia hora, 20 minutos, meia hora. Eu acho que grupos de 10 pessoas tá bom. 6 pessoas? Bom, vocês querem ajudar? Vocês não se conhecem? Quem não se conhece, quer fazer um aqui de Santana, é isso? Um aqui de Santana. São 15 para 5. 5 e 10? São 20 para 5 lá, 5 e 10, então. Primeiro, você quer que não está conectado com o curso para Quando foi feito a ideia original,
Ela destina o espaço. Você pode ler, aprender, você tem uma de filosofia. E aí pode entrar em educação também. Eu vou até ver o que é que tem dessa vez na matéria de educação. Você conversou comigo. Você vai ter um projeto de trabalho muito bom mesmo. É como eu acabei de falar para você, a falta de interesse é das pessoas. Da população. É como aquilo que eu mostrei. A educação. Podemos construir mais centros educacionais? Sim. Uma rua entre a Casa das Pernambucanas chamava Albino César. Albino César foi na guerra, morava aqui na Zona Norte, tem o nome do colégio Albino César. Certo? Isso aqui é importante fazer. Readequação de vários passeios. Isso é importante.
enquete. Agora, fazer as praças de 450 mil, gente, não tô entendendo. Mas são 5 praças por 450 mil. Agora o 11 é uma praça só. Dá o dinheiro, né? Então vamos fazer Dá? Não, são 5 praças. É. Bom, também é uma questão assim de política, né? Pessoal aí, tudo bem, Sidney? Tudo bem, Lu? Pra gente encerrar nossa audiência. Gente, pessoal, ó, a gente vai começar agora com os relatores dos grupos, falando um pouquinho sobre o grupo, ok? Então, cada relator... Um minuto, 60, 59... Oi? Pessoal, vamos se organizar. Seu Zé Afonso, se organizar. Seu Anselmo, seu Sidney, vamos se organizar. Félix, não, o senhor vai defender aqui já já. Aguarda um pouquinho, já vou chamar o senhor. Vamos começar? Tudo bem, Brito? Brito? Vamos começar? Vamos lá, seu Anselmo, Vera, Iron? Vamos começar? Vamos lá, Jorge Fraim. Boa tarde, pessoal. A gente fez uma discussão aqui, um grupo mais direcionado para o Distrito de Santana, porque nessas sugestões que vieram colocadas para a gente, só tinha ideias para Mandaki, Tucuruvi, e a única que tinha de Santana estava compartilhada com outras. Então, nós, boa parte devem ter acompanhado aqui, fizemos uma saga. A gente tem uma parte do grupo que faz parte do movimento Santana Viva, que está catalisando de uma forma horizontal, né, participativa, o plano de bairro de Santana. E a gente está lutando para ter o apoio da subprefeitura e da prefeitura em si, principalmente em infraestrutura. E, então a gente já tem discutido essas sugestões. Recentemente nós conseguimos, agora através de uma abaixo-assinado e várias articulações, arrancar as grades ali da Cruzeiro do Sul, do Canteiro Central, e estamos conseguindo que se implante ali um grande corredor verde com ciclovia. Mas a nossa ideia era muito maior, a gente queria que aquilo fosse o eixo central de um grande plano cicloviário para a Zona Norte, né, em que um braço seria ali a Cruzeiro do Sul, o tronco central, continuando pelo prolongamento da Cruzeiro do Sul, os túneis, que já tem a ciclovia planejada até Engenheiro Caetano Alves, chegando no Mandaki, e para o lado esquerdo, emendando com a ciclovia do corredor da Brasleme, que atenderia ao Imirim e Casa Verde, e
para o lado direito, através ou da Zacnarc ou da Taliba Leonel e Luiz Dumont Vilares, Avenida Nova, chegando aqui até o Coruvi. Então, a primeira sugestão nossa é que esse corredor verde que está sendo implantado no trecho ali entre a estação Tietê e a Taliba Leonel, a extensão total que a gente pediu era 2 km, eles estão fazendo 650 metros, que se continuasse até o final da Conselheiro Saraiva, que se transformasse num grande parque linear, com iluminação, com ciclovia. A gente está com o inspetor aqui da GCM, a gente já tinha feito um pedido para a gestão anterior, para que se fizesse o policiamento através de GCMs em bike, né, de bicicleta, a iluminação dos grafites para valorizar aquelas obras do MAAL, que é o Museu Aberto de Então, seria a primeira sugestão seria a continuidade desse corredor verde até o final na Cruzeiro do Sul, no canteiro central, até ao Conselheiro Saraiva. Né? A segunda sugestão nossa, também é uma conquista lá do pedaço, aquela rua Paineira do Campo, que fica entre a Praça Campo de Bagatelle e a Voluntários, ela foi fechada pelo CT há uns 3 anos. E a gente fez toda uma mobilização e conseguiu que essa metade que estava fechada, se transformasse numa praça, que ainda não tem nem nome. A gente tem sugestão, a gente gostaria que chamasse Dr. Sócrates brasileiro, mas ainda não conseguiu. E aquela praça é o grande acesso para o Teatro Alfredo Mesquita, que foi recentemente reformado e que está, infelizmente, subutilizado, apesar de ser uma infraestrutura lindíssima. E o próprio clube, temos aqui o Ilon, que é o diretor do clube ali de Santana, clube da Prefeitura Municipal, em frente ao Espéria. Então, a segunda sugestão seria a iluminação dessa praça. Quer dizer, porque a gente já conseguiu que fosse contratado os equipamentos de ginástica para a terceira idade e vai ser instalados agora em dezembro. A terceira, quarta e quinta sugestão, elas são o mesmo item distribuído em cada um dos distritos, Santana, Tucuruvi e Mandaqui. A gente tinha uma verba aprovada via emenda parlamentar de R$100 mil para um grupo técnico, para consultores que a prefeitura ia contratar para ajudar a gente, a comunidade, a sociedade civil, a fazer o plano de bairro. Infelizmente, por vários motivos, acabaram não contratando, a verba só valia agora até 31 de dezembro, nós perdemos essa verba de R$100 mil. Então a gente recolocou aqui, estendendo isso também, R$100 mil para Santana, R$100 mil para o Tucuruvi, R$100 mil para o Mandaqui, para que esses grupos também tivessem a verba para fazer. E a última sugestão é uma ciclovia na Avenida Taliba Leonel. Queria emendar com essa ciclovia que a gente já está conquistando no canteiro central da Cruzeiro do Sul, pelo menos até ali o entroncamento com a Zacnarc e o começo da Luiz Dumont Vilares, se possível chegando até aqui ao prédio da subprefeitura no Tucuruvi. Essas são as nossas sugestões. Próximo grupo, o pessoal que estava ali atrás, vocês? Fazer aqui pela geografia. Boa tarde. Meu nome é José Afonso, sou morador do Jardim São Paulo, aqui em Zona Norte, em Santana, e sou candidato ao Conselho Participativo Municipal. O que nós colocamos aqui, dentro do que ficou visto ali, por ser pessoas que moram um pouco mais aí embaixo na Leôncio, outros moram aqui em cima no Tucuruvi, então ficou um pouco visto, né? A gente está pedindo a contratação de equipe técnica para estar fazendo um estudo sobre o plano de bairro, né? Porque arquitetos, urbanistas, engenheiros, isso tudo é pago, né? Então nós gostaríamos que isso fosse, essa é uma das nossas reivindicações, que isso fosse incluso, tá? A contratação dessa equipe. No recurso de plano viário
que já vem sendo feito, já vem sendo estendido com o pessoal da Zuquim, da Cruzeiro do Sul, e de outras vias importantes dentro da nossa região. A gente também gostaria que fosse incluído a Leôncio de Magalhães, porque afunilaram lá a saída da Leôncio lá embaixo, no começo dela, e não nos consultaram, não consultou quem mora ali, que já vive no inferno, que não tem nem como andar, nem como sair dali, virou um bolsão de estacionamento. A Leôncio e as ruas todas próximas ali, e também a gente não tem como chegar, não tem como sair, né? Porque os carros atravessam lá na ponta para entrar na Dumont, e quem vai para Santana, o cara atravessa que vai entrar para a esquerda, e quem vai para a direita não tem como sair. Isso emenda o trânsito até aqui em cima da Cantareira. Virou um inferno, só melhorar um pouco mais o inferno ali. Então nós gostaríamos que esse recurso do plano viário fosse revisto. Outra coisa, usar alguns terrenos aqui na região do Jardim Leonor, ali é Palmas do Tremembé, né? Terrenos do IPESP, para estar criando parques, né? Porque ali são terrenos que poderiam ser discutidos, já que o IPESP deve para a prefeitura e vice-versa, e fica aqueles terrenos lá só juntando rato, né? Então poderia ser feito estudo de usar como área de revitalização, né? Outra coisa também, ali nós temos um parque enorme que só tem nome de parque não tem nada, que é o Parque Domingos Luiz, aqui em Santana, que ele pega desde a Dumont também e vem até aqui já na altura depois da Praça do Metrô, já no 1000 e pouco da Leôncio de Magalhães. É uma área muito grande, é uma área extensa, muito mal aproveitada, né? Temos ali um parque da prefeitura muito mal aproveitado, algumas praças abandonadas dentro desse quadrilátero do Parque Domingos Luiz. Então a gente queria uma revitalização ali, uma atenção melhor para aquela região ali, que está bem centralizado do lado do metrô, mas virou uma zona de risco, em todos os sentidos. E também outra coisa para a região de Santana, é um plano de educação de coleta seletiva do lixo. Tá? Eu moro na Leôncio e na minha porta virou também um bolsão de lixo, né? Gente tem a moral de parar o carro, sabe? Abre o porta-mala lá e descarrega entulho, e até a mãe vem junto, e a gente vai falar com o sujeito, ou dá um tiro nele, ou tá arriscado a levar um, né? Então, assim, são essas questõezinhas básicas que a gente, como cidadãos educados, né, vive numa cidade de primeiro mundo, né, numa região que se diz tão privilegiada. Então, são esses confrontos que a gente encontra no dia a dia de pessoas hipereducadas, porque pobre não tem carro de 200, 300 mil reais. Então, são gente cultas, são gente universitária, são gente educada que continuam fazendo isso. Obrigado. O grupo que estava ali? Eu moro no 635 da Leôncio, você já falou de Costa a uma 4h30 do metrô. Leôncio Magalhães para Costa. Tem um auxiliar aqui para me ajudar a brincar. Brincadeira. Bom, é o seguinte, o grupo nosso, nós tivemos lá dentro do Eugênio, tinha o Fernando, que é assessor do vereador Pérez, tinha uma engenheira da subprefeitura, o esposo dela que é arquiteto também, eu sou engenheiro, e nós achamos o seguinte, demos uma olhada por cima e a bem da verdade, em 10 minutos assim, concorda, fica difícil a gente querer mexer numa obra, a gente teria que ir no local. Mas como nós estamos fazendo esse exercício de democracia, vamos dizer assim, então a gente leu, o grupo releu, aí nós chegamos ao consenso de que os itens 1, 2, 3, 4, principalmente
elaboração dos projetos de reforço e construção de galeria. Uma parte desses pedidos aqui foram motivo de reunião no CONSEG. Então, quem tem participado, a Vera que tem participado do CONSEG, boa parte dessas reclamações de galeria, o que acontece? Quando enche, o esgoto é lançado na galeria, e quando enche, a água vem junto com o esgoto, então são obras que a gente vê necessário. A parte de reconstrução de escada também a gente concordou, e o item 10, que é a revitalização das praças, também. Mas o item que a gente não concordou, e nós conhecemos lá o local, seria o item 11, que nós estamos achando um valor meio alto. Então a gente achou prudente descartar. Estamos fazendo uma colocação, né? Aí o que acontece? Seria a retirada da proposta número 11 e trocar o item 11, que foi proposta do Fernando, e o grupo todo aceitou, por uma dotação orçamentária de R$300 mil. E para contemplar a elaboração do plano de bairro, que está em andamento, que o nosso amigo Jorge está tocando, que é o plano de bairro de Santana, seria mais R$100 mil para a elaboração do plano de bairro de Mandraqui e mais R$100 mil para a elaboração do plano de bairro. Você concorda, Jorge? E mais R$100 mil para o plano de bairro do Tucuruvi. Por que a gente está propondo isso? Porque na realidade o que está acontecendo aqui é falta da gente ter um planejamento. Porque se nós tivéssemos um plano de bairro na mão, concorda, Vera? Né? Se a gente tivesse um plano de bairro, a gente já veria aqui, nós precisamos de uma unidade básica de saúde, nós estamos precisando arrumar o córrego. Ou seja, nós, comunidade organizada, já veria, concorda, Irão? Já veria trazendo aqui as nossas aspirações. Por isso que a gente chegou ao consenso da própria engenheira da prefeitura, do arquiteto, o esposo dela, que esqueci o seu nome, perdão, Adolfo. Ele até nos externou aqui que ele ajudou a elaborar o plano de bairro de Perus, viu, Jorge? Ele ajudou a elaborar o plano de bairro de Perus. Então ele já tem experiência, o que aconteceu em Perus. Ou seja, nós aqui na Zona Norte, nós estamos precisando se organizar, eu acho que isso é fundamental, elaborar quais são as nossas prioridades. Tá? Agora, concluindo, teria, além disso, foi o item 5, que é a urbanização na comunidade Vila Purus, que foi o nosso amigo que propôs. A canalização do córrego do Campo Sul. Está me lembrando aqui, tem uma proposta do Eupídio, que é a instalação de um posto de informação ambiental. Ele está preocupado, eu acho que é válido, nós somos conselheiros aqui do CARES, né? Que chama-se PIMAS. Eu não sei qual secretaria que estaria, eu acredito que é a Secretaria do Verde, mas como vocês pediram a sugestão, a gente está colocando. E aí, finalizando, tem a canalização do córrego do Campo Sul, que eu já citei, a continuidade da Rua Paulo de Faria, que é um termo de ajuste de conduta junto ao shopping, mas não sei por que essa obra não está sendo feita. E o item 8, que a gente marcou aqui, deu um comum acordo também. Nós, vou adiantar, nós não somos, o grupo não é contra a ciclovia, o grupo é a favor da ciclovia, o grupo é a favor das faixas de ônibus, mas o que está acontecendo? Nós temos uma dificuldade, um túnel é necessário aqui, porque o trânsito chega aqui nessa região, perto do shopping, ele para tudo. Quem circula aqui no fim do dia, no começo do dia, e essa intervenção na Dumont Vilares, eu não diria que é só o túnel da Dumont Vilares e o prolongamento da Dumont Vilares. Nós sabemos que é uma obra cara. Mas também ali na Praça Orlando Silva, o que acontece? Ali não adianta querer colocar semáforo, ali precisa de um viaduto. Eu sou engenheiro, eu trabalho há 30 anos. Então o que acontece? Ali é uma região que o semáforo não cabe mais. Então a Dumont Vilares, a gente pediria para você levar isso para a Secretaria do Planejamento, é uma via como se fosse a 23 de maio aqui da zona dessa região. Então ela precisa ter condição de circulação. Mas envolvendo também faixa de ônibus, ninguém é contra isso. Desculpa a tua colocação, mas não tem um estudo quando se faz um negócio que fizeram para outro? Ali eu acredito. Você é engenheiro, não é feito um estudo? Ali eu não posso. Mas que estudo é esse que fizeram ali? Até uma criança do Brasil.
eu tenho pego, às vezes eu evito de passar por lá. O que acontece? A Drummond Vilares, para descer, você não está conseguindo descer. E o pessoal que veio do centro não consegue entrar na Drummond Vilares e não consegue acessar a avenida que vem do Jardim de São Paulo. Como é que chama? A Leôncio de Magalhães. É um corredor de ônibus, só tem ônibus ali. Todo mundo que mora ali é uma parte do aí a companheira aqui levantou, que é o problema lá, é o problema que ela levantou, que é da região dela, que é uma casa também antiga aqui, que eu não sei o que está acontecendo, mas me parece que a Secretaria do Planejamento, ela não está ouvindo a aspiração da Zona Norte no sentido de mobilidade. Nós não estamos conseguindo andar na região, nem de ônibus, nem de carro, e eu vou dizer para vocês, só estamos andando de bicicleta aqui. Então, para confirmar isso, eu dirijo o dia todo em toda a cidade de São Paulo. Eu perco mais tempo de Santana até o Horto Florestal do que do Campo Belo até Santana. Outro dia eu levei 1h10. Eu estava apertada para ir ao banheiro, não preciso falar alto. Eu falei quando eu cheguei no Madre Mazarello, ali perto já manda aqui. Falei, ufa, graças a Deus, eu tinha levado 2 horas do Campo Belo até lá. Graças a Deus, em 15 minutos eu estou em casa, eu moro no outro. Eu levei 1h10 para andar 900 metros do Madre Mazarello, porque é Madre Mazarello, a prefeitura permite que os carros estacionem ali na Augusto Colli. Entre chegar na Augusto Colli e na boca da Engenheiro Caetanópolis, 1h10, 900 metros. É uma vergonha a Zona Norte, uma vergonha. A Avenida do Surubi não comporta mais o plantão de direção. É necessário alargamento da Rua do Mestre Lara, alargamento e prolongamento dela, da Luiz Chagueiro até aqui. Ou fazer uma única, alguma coisa tem que ser feita. E fazer uma única, porque só indo, o retardo só vindo, e o túnel passando por baixo aqui, ficando do Bom Milagre para Maria. Só que isso é ação local. Deixa eu só concluir. Ela mora ali na região do Mandaqui e ela levantou um problema que realmente é um outro problema. Cruzeiro do Sul, já existe um projeto que foi feito, seria o túnel da Cruzeiro do Sul e interligando com a Avenida Engenheiro Caetano Alves. Porque o que acontece? O pessoal do Tremembé demora 1 hora, que o Brito aqui do Tremembé pode dizer para nós, demora 1 hora para chegar em Santana. Demora 1 hora para chegar em Santana. Você entende? Então o que acontece? Essa é uma aspiração que vocês do Secretário do Planejamento, vocês têm que levar isso em conta. Muito obrigado, desculpe aí. Parabéns, hein? Tem mais alguém para falar? Tem grupo do Laurentino. Tem mais uma pessoa aí, não tem, Tio? Já foi contemplado aqui, já? Então tá bom. Priscila. Olá a todos. O nosso grupo de mulheres discutiu aqui um pouco sobre o que a gente pretendia, né? E a gente numerou partindo do princípio de segurança, né? A maioria das coisas que a gente numerou como importantes foram partindo do princípio de segurança. Então, o número 1, que é a implantação de reforço de iluminação numa praça, a gente colocou como uma questão de segurança. A elaboração de projetos, memoriais descritivos, especificações técnicas para a construção de galerias de águas pluviais, que impede enchente, enfim, questão de saúde, uma questão de segurança também. O terceiro a gente também colocou, porque é em relação à enchente. O quarto, quinto, sexto, sétimo e oitavo, que são iguais, né? Reforço de iluminação e reconstrução de escadaria. O nono a gente colocou por uma questão de segurança, porque as pessoas que passam na rua
elas podem ser atropeladas por causa da largura da calçada. O 10, e aí a gente colocou o 10 como uma questão mais estética e uma questão mais de as pessoas irem, lazer, enfim, que é a revitalização de praças no bairro da Pedra Branca. A gente colocou o 10 porque aqui tem 5 praças que vão ser reformadas com 450 mil. E no 11 e o 12, além de serem muito caros, a gente acha que não é uma coisa tão importante. E aí, como proposta, a gente colocou 2 itens, que é a reforma da Praça Vereador Antônio Sampaio, que é lá no Mandaqui, onde tem uma pista de skate, e essa é uma demanda, inclusive, que aqui o setor de juventude tem discutido, e a gente tem a proposta também de uma reforma de uma quadra que está aberta e sem cobertura lá na Avenida Zaquinac, que é uma quadra que está no terreno da prefeitura, e a gente quer reformar, e é outro assunto que a gente tem discutido muito aqui. E acho que é isso. Obrigado, Priscila. Priscila. Agora passaremos a palavra aqui para a Mariana para fazer o encerramento, tá ok? Gente, é o seguinte, só para a gente entender o que vai acontecer a partir daqui. Pelo que vocês falaram aqui agora, das propostas iniciais de 1 até 12 que foram enviadas, a 11 e a 12 ninguém optou por manter. Então elas saem daquela verba e entram como opções tudo que vocês foram falando aqui a mais. Tudo com detalhe. Como a gente fala no começo, tem algumas das questões que estão colocadas. O plano viário, por exemplo, toda a questão de mobilidade, é um tema que extrapola essa verba que eu estava falando aqui, das pequenas... Qual é o grupo do... Aqui não tem, ó, aqui, marcados aqui, ó, aqui não tem, aqui não tem, aqui não tem, e aqui não tem, então tem algum erro de, qual que é de você? Pega aqui. Só marca aqui para eu ver a folha, porque não tem. É de acordo com o papel que eu recebi, gente, vão ali, pode... Bom, deixa eu continuar enquanto eles vêm ali. Só que a 10 ela abrange 5 praças e a 11 apenas uma praça. E muita gente está confundindo essa praça aí do final da Engenheiro é uma praça com 450 mil. E as outras são 5 praças com 450 mil. Eles mantiveram? Kleber, foi mantido. A título de informação para a Mariana colocar no pessoal, e está havendo uma confusão aí com a manifestação. Veja bem, na 10 e na 11, na mesma proposta orçamentária, entendeu? Só que na 10 nós estamos organizando 5 praças, que eu creio que a maioria optou por manter. A 11 é uma representação de uma praça com uma dotação de 450 mil. Que para quem conhece aquela praça, no final da enquete não é uma praça tão desgastada assim. Ok, olha, como critério, posso fazer a colocação, mas é que assim, gente, teve um momento dos grupos, eu só voltar aqui. Não, olha, é que teve um momento anterior e o critério hoje é o critério do consenso, entendeu? Qual que é a questão? Se alguém diz que é para manter a 11, eu vou manter a 11, mesmo que seja uma única praça, de 450 mil previsto, enquanto a 10 são 5 praças. Mesmo, isso foi passado para todo mundo, mas se o companheiro está colocando aqui, olha, para mim tem que manter a 11, em tese tinha que estar no grupo para aparecer. Isso eu não sei, eu passei para o Kleber para ver. Então, é que não estava, assim, era para ter passado dentro do grupo. Deixa eu explicar uma coisa. Não tem 5 grupos. Tem 5 grupos. Tinha 5, claro que 5 pessoas. Não, os grupos eram esse, aquele das meninas e um aqui na frente. Ok. A prefeitura
estava presente, você foi embora, não tem direito de permanecer. Eu não estou. Nós estamos aqui até agora. Então, respeita nós, temos que... Pessoal, olha só, vamos lá. Não, eu tô. Olha só. Nós estamos aqui desde as 2 da tarde para fazer pouco, então. Outra coisa. Migão, outra coisa. Cara, prioridade de quem tá aqui, tá? Eu também filmo, eu sou jornalista, então, por favor, tá? Uma coisa, outra coisa. Santana, isso aqui só contempla Curumim, mas aqui. Isso aqui contempla só Curumim, mas aqui. Por isso que nós falamos no início, se isso está sendo gravado, vou lembrar. Nós temos que refazer isso aqui. Isso. Agora eu vou pedir para vocês sentarem para a gente conseguir acabar e resolver. É o seguinte, a lógica inicial era, peguem o papel que está lá e façam a partir dele a proposta de vocês. Se ninguém colocasse na proposta, se vocês não ficarem em silêncio, eu não consigo terminar, gente. A ideia era ter os grupos e sistematizar pelo menos o que já estava proposto aqui no final. Foi o que eu fiz agora, tirando a 11 e a 12. Terminou a 11 a 12, tira a 11 a 12. Agora, é bem importante esclarecer duas coisas para vocês. Primeira questão, o que vocês colocaram a mais, que é o que eu estava tentando esclarecer antes, é que às vezes por falta de esclarecimento a gente não consegue também fazer um acordo geral aqui. Por exemplo, foi dito aqui, foi sugerido ciclovia, foi sugerido plano viário. Esse tipo de dotação não estava dentro daquela que eu apresentei de melhoria de bairro, tá? Ela extrapola aquilo e ela tem recurso específico. Em relação a toda a questão de mobilidade da região, não é a Secretaria de Planejamento que faz o planejamento viário. A gente repassa as demandas para a Secretaria responsável e a SPTrans, em conjunto com a SPO, o CIURB, que faz o trabalho. Então, assim, isso vai ser de novo repassado, vai ser de novo discutido. Agora, naquilo que vocês estão colocando, portanto, o que vocês colocaram a caneta, nem tudo vai para uma cédula, que vai ser decidida depois pelo Conselho Participativo. Então, tem vários candidatos aqui. Quando o candidato assumir e for falar para ele, vamos decidir agora aquela verba, vai ter uma opção lá. Da 1 até a 10, nesse papel que vocês receberam, e mais algumas coisas. Aí alguém vai dizer, mas eu sugeri a ciclovia e não está aqui, porque a ciclovia... Não, eu vou concluir, eu ouvi você, eu peço para deixar eu concluir, por favor. Olha só, se a ciclovia não tiver, é porque a ciclovia foi discutida na dotação específica de ciclovia. Se ela já estivesse lá dentro, ela vai ficar lá. Isso aqui é para um tipo específico de obra. Então, o que vocês sugeriram a mais vai ser depurado e vai ser explicado naquele momento, tem outra evolutiva. Agora, o que vai para ser definido, que é a segunda parte? Quem é que vai escolher entre isso para aquela verba? O Conselho Participativo aqui no ano que vem, tudo bem? Quando for eleito. E aí vai ter uma cédula tipo essa já fechada a partir do que vocês foram falando aqui. Tudo bem? Só um segundinho só. Eu queria falar para você e para todos aqui, inclusive para os representantes que respondem hoje no assunto, que essa lição de casa aqui tem que ser mais democrática. Essa lição de casa aqui tem que ter ouvido, pelo menos, se interessar, porque aqui está sendo uma coisa, uma imposição de algum segmento. O que nós temos que fazer é, realmente, como conselheiros, como moradores do bairro, como pessoas ativas dentro da comunidade, refazer isso aqui de novo. Ou tem alguém que tem dúvida disso? Aqui, Santana foi excluída. Não, pera. Eu vou te colocar. Santana está excluída. Eu estou defendendo não só a minha colocação. Estou defendendo uma causa que tem que ser justa com todos. Agora, você coloca 900 mil reais em duas praças, 900 mil reais em duas praças, e acha que é justo? Então, encerrou minha fala. Tá. Jorge, eu vou deixar você falar. O Félix, ele é o engenheiro responsável aqui da Prefeitura de Obras. Tá? Ele vai explicar com maiores detalhes referente ao que se trata, qual foi a ideia da audiência pública, e ele vai explicar um pouco referente aos projetos que estão aqui colocados, ok?
Bom, espero explicar e não criar mais confusões, mais debates. Mas, por outro lado, o debate assim, sadio é fantástico. Eu estou na prefeitura há 22 anos. Nem na época da outra gestão PT, Marta ou Erundina, a gente detalhou nesse nível obra pública. Então, assim, é a primeira vez que eu vejo o povo detalhando qual a praça que vai fazer. Entendeu? Para a execução do ano seguinte. Isso não existia nas outras gestões. Então, assim, o que está aqui é uma sugestão. Vocês podem sugerir em Santana, Tucuruvi, numa daqui. E isso vai ser analisado. Como é que a gente chegou nessa relação? Nós temos saques, nós temos e-mails, abaixo-assinado, cartas, pessoas que vêm pessoalmente. Então a gente tem um registro histórico. E aí a gente sabe que essa dotação, que é melhoria de bairro, geralmente é mais utilizada em bairros mais carentes. Por quê? Porque geralmente o bairro carente é aquele que não tem o asfalto, não tem iluminação, a escada está deteriorada. Então não que Santana esteja sendo relegado a um segundo plano, é que Santana é mais urbanizado. Agora a gente está aqui para debater. Então assim, se houver um consenso que deve ser investido mais em Santana, que está urbanizado, não haverá problema. Se for um consenso, for a maioria, a gente vai fazer isso. Foi essa a minha colocação. A minha colocação é que nós todos temos o mesmo direito. Ou seja, todos podemos ser contemplados de alguma forma. Aí, da forma que vocês colocaram, parece que vocês estão legislando em função só do convite, manda aqui. Eu estou renegando Santana. Nós já mandamos várias ações. Atacar, eu acho que não está chegando. Por exemplo, eu vou dar, então, deixa eu só explicar. É que essa dotação chama melhoria de bairro. Por exemplo, a gente fez nos últimos anos milhares de metros quadrados de calçadas em Santana. Então quem mora em Santana sabe que a gente construiu o Dr. César, Voluntários da Pátria, está fazendo uma obra de R$1 milhão na Cruzeiro do Sul. Então existem outras dotações que não são essas, que foram contempladas em Santana. Então essa dotação específica normalmente acontece nos bairros mais carentes. É isso que eu estou tentando só explicar. Agora, o que for decidido pelo Conselho é o que vai ser feito. Isso é apenas uma sugestão. Não sei, acho que talvez consegui esclarecer um pouco. Sim, sim. Justo, perfeito. Sugestão. Perfeito. E é o que está colocado atrás dela no papel. Se isso for decidido no Conselho, vai ser feito assim. Será que tem um microfone para todo mundo? Por favor. Só silêncio. Nós conhecemos os terrenos do IPESP. No supermercado também. Já está sendo construído.
considero que a Mariana falou. Ela disse, no caso do plano viário, isso. Não entra. Nós pedimos que entre, no check-up possível entrar, estudo do plano viário. Então, uma coisa que tem que ficar bem claro é assim, esse 1 milhão e cento e pouco, esse 1 milhão e cento e pouco que está ali, não é o único investimento que existirá para os 3 distritos. É uma parcela pequena, talvez essa é a confusão. O que foi votado aqui, então, além disso, não vai ter mais nada. Não, é como eu falei, a Secretaria disponibiliza dinheiro para reconstruir calçadas e normalmente a gente não está nesse dinheiro. A gente reconstrói calçada onde? Em estação de metrô, em ruas comerciais. E aí Santana acaba sendo mais beneficiada. Todo mundo pode ver. A gente construiu só a Guacá. Quem mora lá conhece, a gente construiu calçadas na Guacá, só um trecho. O resto foi tudo em Santana. Então, assim, existem dotações que beneficiam mais áreas urbanizadas. Essa dotação beneficia mais áreas não urbanizadas. Mas é esse que está aqui o debate. E quanto à mobilidade urbana, como a Mariana falou, eu reitero, obras grandes, como por exemplo o túnel custa mais caro que o shopping. O shopping, se não me engano, custou acho que 600 milhões. Então assim, custa em torno de muito mais que isso. E a gente está falando de 1 milhão. Então assim, é outro local de discussão. Aqui são pequenas obras. Primeiro fazer a pergunta, eu queria esclarecer para todo mundo que é o seguinte. Quando a gente for propor a escolha para o Conselho Participativo, não tem um limite, tá? Não vai até 12, não são 12. Ficam as 10 que a subprefeitura propôs e mais todas as outras que vocês fizeram proposta, contanto que não seja de outra dotação, tipo túnel. Então, não é que a maioria, aquelas de vocês, a gente vai selecionar, não é isso. É tudo que couber, que tiver na dotação, entra. Tem um monte aqui de sugestão de revitalização de praças, tem várias aqui que vocês fizeram, essas não entram. Okay? E aí vai ficar, sei lá, imagino que fiquem uns 20 e poucos aqui, pelo que eu estou vendo. Tudo bem? Então, da minha parte é isso. Obrigada. Pessoal, só para encerrar, o que acontece? Às vezes a gente fica se preocupando, 1 milhão, mas a gente não pode esquecer que dentro dessas obras também, que nem a Ellen lá levantou, tem emendas parlamentares também. Então, de repente, pode puxar mais obras ainda, tá? Então, a gente não pode, de repente, se atentar a 1 milhão. De repente, vem mais obras, mas emenda parlamentar para a região, e cobrem o seu vereador, cobre o seu deputado que você votou para emenda para a região, entendeu? Então, você, estou precisando dar obra, tem 1 milhão para a sua prefeitura, de repente um vereador, um deputado pode destinar 5, 6 milhões, né? 3, 4 deputados, 3, 4 vereadores, né? Então, cobrem, é para isso que existe os parlamentares, tá ok? Portanto, vamos encerrar a audiência pública. Agradeço plenamente a presença de todos por ter até agora esse horário, né? E eu fico muito agradecido pela participação. Um forte abraço, conte com a sua prefeitura.